Muito bom dia, começando mais o nosso Pense e Ore, nessa terça-feira tão especial, dia 7 de março de 2023. Bom dia, produção, tudo bem? Estamos avançando aqui nos nossos estudos sobre o livro de Eclesiastes, hoje capítulo 7, no dia 7. Muito bom, manda aquele bom dia que só você sabe. Lembrando que eu estou em Israel, então você pode sempre estar vendo no meu Instagram para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo. Nós vamos ter momentos de oração, momentos de busca, e eu quero que você esteja comigo, imerso nessa viagem tão poderosa, e eu tenho certeza que Deus vai pegar você. Então já deixa seu like, se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste o programa e não deixa o like. O like é muito importante porque deixa para o YouTube a mensagem que a gente é relevante. E aí ele vai gratuitamente entregando, recomendando o programa para mais pessoas. Tá animado, produção? Muito bom, muito bom. Hoje, capítulo 7 de Eclesiastes, a gente está estudando e eu estou muito feliz pelos feedbacks que a gente vai recebendo. E se você tem aprendido, posta nos seus stories, né, um versículo que mais te marcou, né, alguma reflexão que tocou teu espírito. A Bíblia é um livro vivo, então enquanto a gente está aqui estudando, não é só um estudo da palavra, mas ele vai falando com você, vai tratando tua alma, tuas feridas, teus medos. Isso é poderosíssimo. É ou não é, produção? A produção falou que é exclusivo para cada um, e por isso que a mensagem, cada um fala que é para si. Precisa arrumar um microfone para você, quando falar, sair aqui no ar. Vamos lá então, vamos estudar a palavra de Deus. Obrigado pelos bons dias, obrigado pelas palavras. Então nós vamos estudar hoje o capítulo 7 de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão no final da sua vida. Muitos dizem ser um livro melancólico, mas na verdade é um livro escrito por um homem que viveu tudo o que tinha para viver e tem suas percepções sobre o que realmente importa. Então normalmente aquilo que empolga eu e você, Salomão, que viveu tudo isso de forma intensa e provou de tudo, vai dizer para nós que tudo isso não passa de vaidade e bobagem. Então é bacana você ouvir, né, ou ler sobre o homem da envergadura de Salomão, para que a gente tenha um destino e uma percepção de construção de vida diferente da dele, né, que se entregou a tanta coisa e no final fica o sentimento de que tudo isso foi uma grande bobagem. Tá? O capítulo 7 de Eclesiastes, ele vai falar sobre o equilíbrio das emoções. Tá? No capítulo 7, Salomão apresenta exatamente 7 coisas excelentes que a gente tem que parar para pensar. 7 itens. E o objetivo dele é que a gente reflita sobre algumas questões da vida e encontrar remédio para os erros cometidos pelas aflições que a própria humanidade nos traz. Tá? Então ele vai falar sobre a importância do bom nome, ele vai falar sobre o dia da nossa morte, que é um dia importante, que a gente precisa parar para pensar, ninguém pensa. Ele vai falar sobre o velório, ele vai falar sobre que melhor é a tristeza. Aqui no capítulo 7 ele vai falar sobre o valor da repreensão. Também vai dizer que o fim é melhor que o começo, e termina as 7 coisas falando sobre a importância da paciência. Tá? Eu dividi o estudo do capítulo 7 de Eclesiastes em 4 blocos principais. Nós vamos estudar o primeiro bloco, o versículo 1 ao 6, e eu dei o nome desse bloco de O Valor de um Bom Nome. O bloco 2, do versículo 7 ao versículo 10, Tristeza e Alegria. O bloco 3, do versículo 11 ao versículo 22, Vantagens da Sabedoria. E o último bloco, do versículo 23 ao versículo 29, O Mal do Pecado. Ok? Bora lá, produção? Vamos trabalhar? Então vamos lá, primeiro bloco do Eclesiastes 7, nós vamos estudar o versículo 1 ao 6. Vamos à leitura. O bom nome é melhor do que o perfume finíssimo. O que é o bom nome, produção? Boa reputação, exatamente. É como as pessoas veem você.
como as pessoas te enxergam. Então, melhor que um perfume aí da Jequiti, da Boticário, da Ferrari, é você ter um bom nome. Tem muita gente cheirosinho aí, mas que não tem nome. E o dia da sua morte é melhor do que o dia do seu nascimento. Eita. Vou tomar uma água agora depois dessa. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa onde há alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estado de espinhos debaixo da panela. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Então, aqui Salomão vai falar sobre algumas coisas que para nós, na nossa sociedade, são tidas como coisas que a gente não quer pensar, que a gente não quer falar, não queremos encarar. Primeiro ele fala do bom nome, que é melhor que o bom perfume. Isso aqui, gente, é algo importantíssimo. Zele pelo seu bom nome. Prometeu, cumpra. Está devendo, pague. Fez um voto, cumpra. Diz que ia chegar no horário, chegue. As pequenas falhas de promessa vão trazendo uma descredibilidade e isso não consegue ser recuperado fácil. A quebra da confiança, a quebra da aliança. Então, por isso que Salomão está falando, para de querer ter uma vida irresponsável. Preserva a tua palavra, preserva teu bom nome, preserva aquilo que você diz que é a fazer. Isso aí é melhor do que um perfume cheirosinho. Tá? Depois ele vai falar sobre o dia da morte, que é melhor que o dia do nascimento. Por quê? Porque exatamente concluir é mais importante que terminar. Né? Quando a gente nasce, na maioria das famílias, há uma festa. Né? A enxoval da criança, parentes vêm visitar, né? Nos nossos dias, a postagem na internet, com quem parece, né? Que gracinha, que maravilha, né? Tudo do bebê é maravilhoso, o cocô do bebê é maravilhoso, o xixi do bebê é maravilhoso, o choro do bebê, mas uma criança, um bebê não é nada. Ele não tem mérito algum, ele não tem história nenhuma. E nós já vimos bebês fofinhos, maravilhosos, se tornarem assassinos, se tornarem pedófilos, se tornarem bandidos. Né? Todo criminoso foi um bebê fofinho. Todo marginal, ou seja, pessoas que vivem à margem da sociedade, foi um cuticute na maternidade. Então, mais importante do que o dia de como eu nasci, que tem toda uma euforia dos meus pais, da minha família, é o dia que eu vou morrer. É o que vão falar à beira do meu caixão. É o que vão dizer ao lado da minha esquife. Que tipo de lembrança? Se vai ser um sentimento de alívio, né? Vai tarde, praga. Ou se vai ser um sentimento de, meu Deus, né? Que falta vai fazer. Mas olha o legado que deixou. Então, é essa reflexão que Salomão está trazendo. E aí ele vai dizer que é melhor você ir a uma casa que há luto do que uma casa que há festa. Por que essa melancolia? Não é que ele está desprezando a festa. É que a festa não nos faz refletir sobre nada. A festa não nos confronta. A festa não nos traz a realidade da vida. A festa não revela o tempo que estamos perdendo com coisas desnecessárias. Muito pelo contrário. Todo mundo que vai num velório, todo mundo que vai numa festa ou numa casa que há luto, é forçadamente empurrado a pensar sobre sua própria vida, sobre seus valores, sobre afeto, sobre amor, sobre empenho, sobre dinheiro, sobre dar flores em vida para alguém.
Então, o luto é um lugar que ninguém quer estar, mas ele nos obriga a refletir sobre como estamos vivendo. E é por isso que Salomão está falando, olha, que algumas vezes é importante estar no lugar de luto. Ninguém gosta de visitar um cemitério, né? Mas deveria ser um hábito. Ai, pastor, Deus me livre, cruz credo, está amarrado. Está amarrado não. É importante ir num cemitério para você se deparar com a realidade da vida. Porque a realidade da vida não é que você está indo para festas constantes. Você está caminhando para o fim. Você está caminhando para o fim. E deveríamos ter isso em mente. E aí ele vai dizer, né, que a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso. Ele está falando aqui das reflexões, né? Porque o rosto triste melhora o coração. Um coração sábio está na casa do luto, que é o que eu já falei para vocês. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que canção de tolos, né? É melhor ser confrontado por uma análise da vida do que viver, né? Vai rolar a festa, vai rolar. Tá aí um monte de tolo pulando o carnaval, né? Pulando o carnaval. Eu não sou contra a festa. Mas o que Salomão está falando é, não deixe a festa encobrir suas responsabilidades. Né? Tem gente que vive de festa em festa, de balada em balada, de porre em porre, né? Ao preço de não entender que sua vida profissional está um fracasso, sua família está um lixo, sua saúde está uma porcaria, né? Mas de porre em porre, de cama em cama, a pessoa vai sobrevivendo, ignorando, né? E aí ele fecha dizendo que, tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. E isso também não faz sentido. Ou seja, o que é o estalo de espinhos debaixo da panela? Significa? Quem ouve estalo de espinhos debaixo da panela, dá a impressão que tem fogo debaixo dela. Está esquentando. Né, o fogo da brasa. Mas esquenta? Não, só parece, mas não é. Então, assim como estalo de espinho debaixo da panela parece ser o estalo de brasa na madeira, mas não é, não vai chegar a lugar algum, não vai produzir alimento nenhum, assim é o riso dos tolos. É uma alegria idiota, é uma alegria que não faz sentido. Palavras de Salomão, hein? Vamos para o segundo bloco, produção. Versículos 7 ao 10. Quanto aprendizado, hein? Quanto aprendizado. 7 ao 10, vamos lá. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Não permita. Pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Verso 10. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje. Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Mais uma vez, Salomão está dando um baile aqui, né, de frieza, lucidez e confronto. Repito, o livro de Eclesiastes é um livro necessário, porque ele é um livro direto, sem romance. Ele descortina essa vida que a gente cria de ilusões. Então ele já começa dizendo, né, que a opressão transforma o sábio em tolo. Tá? Então o que é a opressão? É quando você permite que a dureza da vida seja maior do que a sua esperança. Então, qualquer sábio oprimido, apunhalado, pressionado, ele vai virar tolo. Então ele vai dizer que o suborno corrompe o coração. Por que ele coloca o suborno na mesma linha, no mesmo versículo da opressão? Porque pessoas oprimidas querem soluções rápidas.
pessoas em apuros querem acelerar o fim do seu sofrimento. E qual é o caminho mais rápido para você pular fases? Subornar. Eu compro vitórias, eu compro alívio. Não é à toa que as igrejas vivem cheias de campanha, que é o toma lá dá cá. Eu dou para Deus algo. A Bíblia diz que sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito quebrantado, né? O maior sacrifício que você pode dar a Deus não é seu dinheiro, é o seu coração, é a sua renúncia, né? Então, algumas vezes é mais fácil eu comprar um bem-estar para receber. Então, tome muito cuidado, porque Salomão ele está colocando que o suborno ele torna o sábio em tolo para exatamente querer acelerar processos que deveriam ser vividos. E aí ele vai dizer no versículo 8 que melhor que o início é o fim. Hein, produção? Melhor, e essa é a sua luta, terminar bem. Começos não dão dignidade, começos não dão vida. A honra está baseada no seu término, na sua conclusão. A conclusão diz se algo foi bom ou ruim. Você pode pregar um sermão maravilhoso. Se você não souber concluir, o sermão não cumpre o papel. Você pode fazer um filme lindo. Se a conclusão do filme não for boa, todo o filme foi pro beleléu. É ou não é? Agora você tem... Eu já assisti filme porcaria, mas o final foi emocionante. Você sai dali dizendo, que filmaço. Por quê? Porque o final das coisas é melhor que o começo. Por isso que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Por isso que eu creio em novos começos. Não importa quão fundo você se enfiou, que buraco você entrou, não importa que tipo de vida maldita você estava levando, Deus tem poder para mudar essa história. Deus tem poder para mudar essa situação. Só precisa abrir sua mente, tá? E aí ele vai dizer que a gente precisa ter mais paciência do que orgulho. Paciência e orgulho não vivem na mesma cozinha. Porque a paciência é o revestimento da humildade. Eu aceito esperar. Eu sei que eu vou vencer. Eu sei que Deus tem um plano para mim. Eu sei que lá na frente eu vou triunfar. E por isso eu espero. Eu vejo alguém tripudiando, eu vejo alguém dando risada, eu espero. Eu mato o meu orgulho com a humildade. Vamos deixar, né? Quem ri por último, como diz o ditado, ri melhor. Vamos esperar. Algumas pessoas falam que quem ri por último é o besta. Não, quem ri por último não é besta, não. Quem ri por último não é aquele que não entendeu a piada, não. Quem ri por último, segundo a Bíblia, é aquele que termina direito, né? O que adianta eu ganhar o primeiro round, o terceiro round e perder a luta? O que adianta? O que adianta, né, fazer 4 gols no meu adversário e o adversário vira o jogo, faz 5 e ainda sai com mais superação ainda? Porque uma coisa é você ganhar de 5-0, outra coisa é você ganhar de 5-4. Qual que é melhor? 5-4. Ainda mais se você começou o jogo perdendo. Mostra garra, superação. Então, cuidado, porque o orgulho não te fará esperar. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. O que ele está falando? Pessoas tolas têm raiva. E pessoas raivosas perdem bênçãos. Pessoas raivosas estragam processos. Pessoas raivosas falam antes da hora, não entendem. Pessoas raivosas são tolas no íntimo. Então não diga, porque os dias do passado foram melhores do que o de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. O que ele está falando? Né? O tolo, ele é melancólico. O tolo, ele se nega a abrir a vida para viver dias melhores, porque ele entende que nunca algo vai superar o que ele viveu. Então, nunca vai ter um amor maior do que o amor que ele teve no passado, nunca ele vai ter uma experiência com Deus maior do que a que ele teve no passado, então ele sempre vive para o pior. A vida dele desce uma ladeira. Agora é contra tudo que Salomão falou. Melhor que o começo é o seu? Então, se melhor que o começo é o final, eu não vivo numa descendência, eu vivo numa ascendência. Então, é isso que ele está falando. Não é sábio
dizer que os dias do passado são melhores do que os dias de hoje. É burrice. É ir contra a palavra. As minhas melhores pregações eu ainda não fiz. Os melhores pensiores ainda não foram feitos. Os melhores cultos ainda não aconteceram. Os melhores momentos do meu casamento com a minha filha ainda vão vir. Porque não é sábio endeusar fases passadas. É tolice. Certo, produção? Vamos lá então. Terceiro bloco. Do 11 ao 22. Vamos lá. A sabedoria é como uma herança. É uma coisa boa. Ou seja, se a sabedoria é como herança, eu posso passar de pai para filho. Meu filho não precisa bater cabeça onde eu bati. Meu filho não precisa fazer a mesma burrice que eu fiz. Né? E quando o filho é repeteco da burrice do pai, é porque a sabedoria não estava no pai. Porque a Bíblia está falando, a sabedoria é como herança, é coisa boa. É beneficia. A minha letra é tão pequenininha aqui. E beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem o possui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu... Uau! Já ouviu falar da melhora da morte? Quando a pessoa está muito mal no hospital. Hã? Tem a melhora da morte? Aí a pessoa fala, nossa, melhorou. Aí todo mundo fala, vai ter alta. Aí a pessoa, 3 dias depois, morre. É um exemplo do que está acontecendo aqui. Deus, algumas vezes, muda o estado do dia para confundir o futuro. Para algumas vezes eu vou morrer, mas eu deixo todo mundo achando que eu vou viver. E algumas vezes eu vou viver e Deus faz todo mundo achando que eu vou morrer. Já eu comento melhor sobre isso. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo. Já parou para pensar nisso? Nem demasiadamente sábio. A Bíblia está falando o seguinte, não seja demasiadamente justo. O que significa isso, produção? 100%? A Bíblia está falando, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir a você mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, não seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evitará ambos extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem, nunca e nunca peque. Verso 21. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você muitas vezes pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Meu Deus, muita coisa aqui. Vamos devagar. Então vamos lá.
versículo 11, ele vai destacar para a gente que a sabedoria é uma herança que beneficia todos aqueles que têm. É uma proteção. Então, a sabedoria faz dinheiro, a sabedoria, ela leva vantagem do conhecimento. Né? Você vê, tem muita gente que fez 1 bilhão de faculdades e está desempregado. E tem pessoas que ficaram milionárias sem fazer uma faculdade. Porque a sabedoria faz dinheiro, mas o dinheiro não faz sabedoria. Então, a sabedoria é uma proteção. A Bíblia diz, faz dinheiro e leva vantagem sobre o conhecimento, e ela preserva a vida de quem possui. O sábio vive melhor. Não é o acadêmico. Claro, eu posso juntar o meu conhecimento com sabedoria, mas a sabedoria vem de Deus. Então, a sabedoria vem do Pai. No versículo 12, não precisa ir projetando aí não, tá, produção? Nessa parte. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que fez torto? Então aqui, lá no versículo 13, ele vai dizer para você o seguinte, que Deus, ele fez o dia bom e o dia ruim. E isso não tem nada a ver com mérito. Todo mundo, do mais sábio ao mais tolo, vai viver dias bons e dias ruins. E por que Deus fez dias bons e dias ruins? Para que o homem não tenha domínio sobre o seu futuro. Então não tem benzedeira, cartomante, não tem. Deus, ele vai fazer a sua vida oscilar para você aprender. O dia é bom, a fase é boa, viva, desfrute, viaje, ganhe dinheiro. A fase é ruim, né? Ele vai dizer, o que você tem que pensar na fase ruim? Deus fez o dia bom, Deus fez o dia mal. É para eu viver isso. E isso vai evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Aí ele vai dizer o seguinte, que a vida nem sempre é uma matemática exata, porque ele já viu pessoas justas morrerem cedo, e ele já viu ímpios terem uma vida longa, apesar da sua impiedade. E aí ele vai dizer, não seja excessivamente justo. O que é ser excessivamente justo? Pensa num guarda de trânsito. Está lá um guarda de trânsito, o guarda de trânsito está lá para cumprir o quê? A lei. Aí vai uma pessoa que atropela um pedestre, certo? E sai correndo. E o pedestre está lá estirado no chão. E o guarda de trânsito está lá. Se o guarda de trânsito for excessivamente justo, ele vai ignorar o fato do pedestre atropelado estar no chão para ir atrás do bandido que atropelou o pedestre, porque ele tem que prender, ele tem que cumprir a lei. Só que o preço dele cumprir a lei, dele ser excessivamente justo, é não socorrer uma pessoa que está no chão. Por isso que antes da justiça vem o quê? A misericórdia. Quando eu sou excessivamente justo, eu não permito a misericórdia. Então, quando eu sou excessivamente justo, eu posso ter tanto objetivo de fazer a justiça, que eu esqueço a misericórdia. Eu esqueço a misericórdia. Então, uma pessoa excessivamente justa, ela é intolerante, ela não tem flexibilidade, né? Ela é ferro e fogo. Então ele vai dizer, não seja excessivamente justo, seja justo. E algumas vezes eu preciso abrir mão da justiça para ter a misericórdia, que é o nosso caso. Por que nós hoje servimos a Deus? Deus foi excessivamente justo? Não. Se Jesus fosse excessivamente justo conosco, hoje nós estaremos onde? No inferno. Mas a misericórdia está acima da justiça, né? Então, a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade. Então, busca a sabedoria. Todavia, não há justo na terra que pratique
piel y en el sol. Tu nombre cayó como vaso en el suelo y yo me quedé mirando el fuego. Si te vas, me dejas la mitad del cuerpo. Si me miras así, ya no pienso lento. Sangre y sal, sangre y sal. Bailame cerca hasta perderme más. Sangre y sal, sangre y sal. Dame tu golpe y no te vayas más. ¡Hey! Tus manos hablaron más que tu boca. La noche en la mesa, la copa rota. Yo sé que duele cuando empieza el día, pero en tu cintura todo se olvida. Si te vas, me dejas la mitad del cuerpo. Si me miras así, ya no pienso lento. Sangre y sal, sangre y sal. Bailame cerca hasta perderme más. Sangre y sal, sangre y sal. Dame tu golpe y no te vayas más. Y si mañana se rompe la fe, yo sigo aquí pegado a tu piel. Que suba el polvo, que arda el portal. Si tú me llamas, yo vuelvo igual. Sangre y sal, sangre y sal. Bailame cerca hasta perderme más. Sangre y sal, sangre y sal. Dame. Não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e não peque. Então ele diz assim, ó, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, você poderá ouvir seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você não sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Aqui ele está falando sobre você não ter uma imagem a ser reconhecida ou uma identidade a ser afirmada por pessoas que estão à sua volta. Então, o que Salomão está falando? Né? É preciso que você tenha condições de ter uma identidade em Deus e a sabedoria não ficar perguntando para os outros quem eu sou, para onde eu vou. Porque algumas vezes o que vão falar de você pode ser algo que vai te destruir. Certo, produção? Até porque nós mesmos falamos mal. Ele diz aqui, ó. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Então, baixa a bola, tá? Quando você descobrir que alguém está falando mal de você, não dá chilique, não dá piti, não fica tendo ataque de pelanca. Baixa a bola, porque assim como o Salomão está falando, tu também já falou mal de gente, tá? Tu também não é santo, não tem santo aqui nessa terra, não. E aí vem o último bloco, versículo 23 ao 29, o mal do pecado. Vamos lá. Versículo 23. Tudo isso eu examinei imediatamente. É isso? Perdão. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Certo? Porque por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre,
Foi isto que descobri. Ao comparar uma coisa com outra coisa para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens descobri apenas um julgo digno. Um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas estes foram em busca de muitas intrigas. Eita, a mulherada deve estar brava agora. Vamos lá, vamos comentar aqui o mal do pecado, tá? Então ele começa falando sobre que a sabedoria é uma decisão, tá? Que estava fora do nosso alcance. Então a sabedoria vem de Deus. O que torna o homem sábio não é leitura. A leitura pode tornar um homem inteligente, cheio de conhecimento, mas a sabedoria vem de Deus. E a sabedoria sempre foi uma realidade muito distante e muito profunda. E quem pode descobri-la? E eu repito mais uma vez, Salomão, principalmente no livro de Provérbios, quando escreve, ele diz que a sabedoria vem do temor a Deus. Você não encontra sabedoria ouvindo só conselhos humanos, fazendo boas faculdades. Isso é conhecimento. E conhecimento sem sabedoria não vale para nada. Porque a sabedoria é a aplicação do que você sabe, com o seu equilíbrio emocional, com a reação correta. É o remédio na dose certa. Tá? O conhecimento é o remédio numa dose errada. Tá? E aí ele vai dizer que ele dedicou para aprender e investigar a razão da sabedoria, a razão das coisas. Ele viu que a sabedoria vai fazer você compreender a insensatez e a loucura dos homens e descobrir que a morte está na tentação. Quando ele coloca a mulher aqui, ele não está falando necessariamente do sexo feminino, mas ele está colocando aqui a tentação, o laço. Sem sabedoria, e ele vai dizer que um homem de Deus, um homem que teme a Deus, ele escapa do laço da mulher, né, da tentação, mas aquele que não teme a Deus, ele jamais será livre, muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele será apanhado por ela, né? Ela exercerá domínio. E nós sabemos que o grande objetivo do diabo é destruir não o seu começo, o seu final. Porque a salvação eterna não é por média. Deixa eu pôr na balança quantas obras boas ele fez, quantas obras ruins ele fez, e se na balança ficar mais preponderante a bondade, então ele é salvo. Não, não. A salvação não é por média ponderada, a salvação não é por boas ações, a salvação é por como eu vou estar no dia que Jesus vier. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, aquele que... se essa mão te faz pecar, corte-a, e ele virá como um ladrão, sem avisar. Então não adianta nada eu ter um excelente começo, e aí Salomão está falando de que a armadilha vai me apanhar. E aí ele vai dizer, olha, o mestre diz, ao comparar uma coisa com outra, né, ao comparar a vida com morte, dinheiro com miséria, amor com ódio, ele vai descobrir que a razão de ser ainda não terminou, né? Ele não entendeu. E entre 1000 homens descobri que apenas um que julgo digno, né? Que é Deus, né? Não tem pessoas dignas, não tem pessoas potencialmente para se salvar, né? E ele vai dizer que cheguei à conclusão, Deus fez homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas, né? Então nós nascemos para dar certo, nascemos para termos uma vida maravilhosa, mas optamos pelo pecado. E só uma opção do homem em seguir a Deus com sabedoria pode devolver ao homem a capacidade de seguir em frente, né? O mal do pecado nos assola, gente. Eu sei que existem muitas distrações hoje em dia, né? Muitas coisas aparentemente gostosas, bacana, que nos inspira, né, a seguir, mas a verdade é uma só. Se a gente não pautar a nossa vida em Deus, se a gente não buscar a Deus, a gente está na roça, está na água da salsicha. Porque, lamentavelmente,
a sua vida só é definida por como você termina. Então, nós falamos de 7 coisas aqui. Primeira, a importância de ter um bom nome. Cuide do seu nome. Cuide da sua reputação. 2, o dia da sua morte. É um dia que você tem que entender que vai definir tudo. E se vai definir tudo, tem que ser um dia em Deus. Terceiro, o seu velório. O velório. O seu velório não, o velório. Estar na casa de luto, estar na casa de um velório, né? Ir a ambientes de luto, não é de todo ruim, não. Vai trazer reflexões. Quarto, melhor a tristeza. A alegria é bacana, mas a alegria não agrega, a alegria não ensina. Uma pessoa que fica feliz consigo mesma o tempo todo é uma pessoa que não cresce. Eu cresço no confronto, eu cresço no desafio, né? Quinto, o valor da repreensão, né? A importância de ser confrontado. A sabedoria não vem quando você é alisado. A sabedoria vem quando você é confrontado. Sexto, o fim é melhor que o começo. Não é como você nasce, é como você morre. E último, a paciência, ela é uma virtude maior que o orgulho, né? Orgulhosos não têm paciência. Certo, produção? Mais um programa para conta. Vamos orar, gente? Coloca para mim, por favor, de tudo que eu falei aqui, o que mais chamou sua atenção, o que mais trouxe para você. Pastor, eu fiquei aqui, enquanto o senhor falava, refletindo. Eu realmente preciso de uma direção, preciso de uma busca. E eu quero crescer aqui. Deixa eu orar por você, Pai. Estamos aprendendo tanto com Salomão, meu Deus. Aprendendo tanto com um homem de fé. Um homem que escreve um livro que nos ensina tanto sobre suas percepções, suas falhas, seus erros, mas ao mesmo tempo nos encoraja a fazer diferente do que ele fez. Eu sei que algumas vezes estamos tão embebedados pelo momento, embebedados pela situação, que nos deixamos levar pela vida, né? Nos deixamos levar pela onda que está à nossa volta, mas que possamos refletir quem estamos nos tornando, que tipo de pessoa estamos sendo, que a Tua glória e o Teu poder nos alcance. Eu oro por todos que foram confrontados nesta manhã, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos livre de nós mesmos, que o Senhor nos ajude, Pai, a realmente termos uma vida que Te agrada, uma vida que Te bendiga, uma vida, Senhor, que cheguemos ao final da nossa carreira como Paulo, combatendo o bom combate, guardando a fé e completando a carreira, porque é isso que vale. Livra-nos, Pai, das paixões desse mundo, livra-nos das distrações, dá-nos um coração de servo. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Gente, uma alegria enorme estar com vocês. Amanhã, capítulo 8 de Eclesiastes, amanhã dia 8 de março. Eu te espero aqui. Um beijo para você, um beijo no seu coração. Me segue lá no Instagram, hein? Eu estou em Israel, a gente está passeando por tudo quanto é lado lá. E vai ser uma grande, grande bênção ter você comigo. Tchau, até amanhã.